Oi, gente! Hoje eu vim trazer 5 passos para você montar um cronograma de estudos para o concurso da UFES. E eu vou levar em consideração o cargo para o qual me inscrevi. Eu estou tentando usar o fone de ouvido para ver se minha voz fica melhor nesse vídeo. Bom, o primeiro passo é ler o edital e ver todo o conteúdo que eles pedem para a gente estudar. Gente, isso é o básico do básico e tem gente que ainda não faz. Eu já vi muito candidato no portão de entrada, assim, no dia da prova, falando que não viu tal conteúdo no edital. Então fica muito esperto, gente, porque normalmente vem os conteúdos gerais e os conteúdos específicos para aquela matéria. Eu, no caso aqui, selecionei todo o conteúdo que eu preciso estudar e depois eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Esses são os conteúdos que eu preciso estudar para o cargo que eu me inscrevi. Eu juntei todos eles aqui para eu poder ter um controle do que eu estou estudando. E eu gosto de ter assim na mão, eu não gosto de ficar olhando no computador o que falta ainda para eu estudar. Eu gosto de ter assim na mão, anotar algumas coisas. O segundo passo é ver qual desses conteúdos você ainda não estudou. Marca aquele conteúdo que você ainda não viu e, no meu caso, eu vou procurar aprender todos eles. Porque eu funciono assim, para mim, eu tenho que estudar todo o conteúdo que eles pediram no edital. Tem gente que não funciona desse jeito, tem gente que negligencia alguns conteúdos, tem gente que negligencia algumas matérias, gente. Eu já vi isso, já vi dar certo, já vi dar errado, né? Mas eu gosto de ver todo o conteúdo. Nem que eu veja assim, mais por alto, sabe? Mas eu gosto de saber. De todo esse conteúdo aqui, tem algumas coisas que eu ainda não estudei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esses conteúdos que eu ainda falta estudar. Por exemplo, aqui em língua portuguesa. Eu já vi praticamente tudo isso aqui, então eu não preciso estudar agora. Aqui em raciocínio lógico, tem até alguma coisa mais aqui que eu não precisava, né? Imprimir. O que seria isto? Bom, também eu já vi praticamente tudo. Só não entendi o que é isso aqui, né? Mas aí eu vou procurar a respeito para ver se é alguma coisa diferente que eu ainda não vi. Informática, a única coisa aqui que eu ainda não estudei muito foi a questão do Ubuntu Linux. Eu estudei assim, mas foi pouco, então eu vou ver um pouquinho mais sobre isso aqui. A questão de legislação eu achei um pouco estranha, porque no conteúdo programático fala que vai cair 5 questões de legislação em conhecimentos gerais e 5 em conhecimentos específicos. Agora, qual é a lei que eles vão cobrar? Eu achei isso muito estranho, porque as mesmas que aparecem aqui. E aqui tem 3 a mais. Então, eu achei isso um pouco confuso, né? Mas olhando isso aí, o que eu ainda falta estudar? Vamos lá. Já estudei. Esse plano de desenvolvimento. Lei Geral de Proteção de Dados também eu ainda não vi. E aqui embaixo eu ainda falto ver essa questão de proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. Além disso, o que eu falto estudar aqui são as noções de marketing. Eu sei a respeito muita coisa, né, mas eu não sei como é que eles cobram isso em provas. Então, vou procurar estudar um pouquinho disso aqui também. Eu baixei um material falando de marketing e eu também já li metade dessa resolução aqui, ó, do PDI da UFES. O terceiro passo é ver quantos dias falta para o dia da prova. No meu caso, eu não gosto nem de contar assim pela quantidade de dias. Eu gosto de contar de semana em semana, porque eu faço o meu planejamento semanal. Eu gosto de ver todas as matérias durante a semana. Eu funciono assim. E assim, gente, eu vou ensinar aquilo que deu certo para mim. Cada um tem um jeito de estudar diferente. Tem gente que não se adapta com esse meu jeito, tem gente que se adapta com outro jeito. Mas eu vou passar para vocês aquilo que deu certo para mim. E vocês vão ver aí se vai dar certo para vocês ou não. Se vai ser de outro jeito, se precisa melhorar em alguma coisa ou se precisa trocar outras.
Agora, como eu mencionei, eu não gosto assim de ficar contando os dias. Eu gosto de estudar todo o conteúdo durante uma semana. Então, é esse planejamento que eu faço. E, gente, eu gosto de fazer as coisas assim manual. Eu não gosto de nada feito em Excel, no computador, nada. Eu gosto de escrever, eu gosto de ver aquilo que eu preciso fazer nesse período. Então, aqui eu preparei isso aqui para maio, junho, julho, agosto e setembro. Aqui o dia da prova, né? Esse é o dia provável para acontecer a aplicação das provas. O quarto passo é, num primeiro momento, estudar o conteúdo que você ainda não viu. Seleciona aí alguns dias ou no máximo aí as primeiras semanas para ver aquele conteúdo que você ainda não estudou, ainda não revisou, ainda não viu nenhum exercício. Pega esses dias e faz isso. Isso que está em vermelho é o que eu vou estudar nos primeiros dias. Agora eu estou gravando aqui no dia 9. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu vi esse edital, foi no final de abril. Então, desde o final de abril que eu já cacei leis, eu já montei leis lá no LibreOffice para poder imprimir. Que, aliás, eu deveria ter feito isso essa semana aqui, para eu poder estudar já dar algumas lidas, né? Mas, por enquanto, não fiz isso, né? Já deu um pouquinho de errado aí. Então, esse primeiro mês aqui, eu vou dar um foco maior em aprender aquilo que eu ainda não vi. Provavelmente nem vai dar todo o primeiro mês, mas eu vou deixar porque eu trabalho, né? Eu nunca estudei assim, trabalhando, então eu não sei como é que vai ficar isso direito. Então, o mês de maio vai ser para ver o conteúdo que eu ainda não vi. Hoje, no caso, aqui no caso vai ser para estudar as matérias novas. E o último passo é encaixar aquilo que vocês precisam fazer durante o período que saiu o edital até o dia da prova. Como, por exemplo, se você vai simular uma prova, se você vai fazer outras provas, as questões que você vai fazer, o conteúdo que você vai assistir em vídeo, as revisões que você vai fazer, encaixar isso que você precisa fazer nesse tempo até o dia da prova. Para não ficar me apertando assim na questão dos estudos, e como a gente ainda tem 3 meses, temos junho, julho e agosto, eu vou fazer o seguinte: cada semana dessas aqui eu vou ver questões e revisões, questões e revisões. Não necessariamente assim uma semana inteira só de questões e uma semana inteira só de revisões. Eu não gosto disso. Eu gosto de pegar, ver algumas questões e aí eu vou e faço uma revisão com relação àquele conteúdo que eu estou em dúvida. Depois eu volto e faço mais algumas questões. Vejo que eu estou precisando fazer alguma revisão, aí eu faço. E agora eu falto separar aqui durante a semana quais matérias que eu vou estudar e quanto tempo. No caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matérias. Eu coloquei aqui legislação, coloquei junto mesmo, que vai cair. Aqui em gestão da informação, eu coloquei como arquivologia, porque foi nessa matéria aqui que eu estudei esses conteúdos. E redação oficial e administração. O que eu vou dar mais foco? Estudar para essas 4 matérias, porque é isso aqui que vale 3 pontos cada questão. Dessas matérias aqui, vale 1 ponto cada questão, então eu vou estudar menos. Agora que eu fui me tocar que eu escrevi RLQ, que normalmente eu escrevo RLM, Raciocínio Lógico e Matemático. Por exemplo, eu não estou dizendo que vai ficar assim, porque eu estou vendo isso agora, eu vou ver o que dá mais certo para mim. Mas, por exemplo, o que eu posso fazer na segunda-feira? Legislação. Gente, eu não tenho medo de ler leis, tá bom? Aliás, eu até gosto de ler leis. Terça, arquivologia e redação oficial. Quarta, administração. Quinta, RLM. E sexta, informática. Não coloquei nada em sábado e domingo. Nada. Por exemplo, algum dia eu não consegui ler algum conteúdo ou fazer alguma questão de administração. Vou e faço isso no final de semana, ok? Por enquanto,
vai ficar assim. Até a gente ver como é que eu me adapto, porque eu nunca estudei trabalhando junto, ainda mais fazendo vídeos aqui pro YouTube, então vai ser uma rotina bem pesada, né? Mas, né, a gente vai ver, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, eu preciso de umas 3 semanas, ainda mais agora que eu tô trabalhando, né? Eu vou ter que estudar e trabalhar. Eu preciso de umas 3 semanas para revisar todo o conteúdo antes da prova. Eu não gosto de ficar 2, 3 dias livres aqui, antes da prova, sem estudar nada. Eu não gosto de ficar resolvendo questões, resolvendo provas nessas semanas anteriores. Eu gosto de reler todo o conteúdo que eu tenho, sabe? De passar o olho. Só de passar o olho no que eu tenho escrito, eu consigo relembrar muita coisa. Então é isso que eu vou ficar fazendo nas 3 semanas antes da prova. Muito ruim. Eu tô escrevendo olhando pelo celular, gente. Nossa, muito estranho. Bom, pessoal, é isso. Eu quis colocar mais na prática. É isso que eu tô falando para vocês, por isso que eu mostrei os exemplos. Eu não garanto assim que eu vou conseguir colocar tudo isso em prática, todos esses estudos, nos dias certinhos, sabe? Às vezes acontece alguma coisa, a gente não consegue estudar num dia, ou aquela semana não sai muito bom, assim, os estudos. Mas é isso aí, isso é o geral do que eu faço e do que eu vi dando certo para mim. Então, se vocês quiserem testar, ou até me dar dicas também do que eu posso fazer para melhorar em alguma coisa, é muito bem-vindo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!